Olha, eu sinto que eu vou me irritar com essa coletiva do Renato Gaúcho. Eu não vi, eu não tava na transmissão, vi uma manchetezinha ou outra só. Vamos ver o que o Renato Gaúcho me reserva nessa coletiva. Mas antes, deixa eu só pedir para você deixar um like aqui embaixo, se inscrever aqui no Raiz Tricolor, tá? Dá aquela moral, sou Gabriel Amaral. Tô fazendo aqui mais um conteúdo, trazendo pontos relevantes e importantes sobre a coletiva. É algo que eu me comprometi aqui a fazer. Tenho conseguido fazer de 90% dos jogos, pelo menos, que é assistir todas as coletivas e trazer o debate, trazer aqui a fala de todas as coletivas do Renato. Então vamos lá. Boa noite, Cauã Tinoco do Jornal DKTO 1902. Então vamos ver quantas perguntas vão ter, né? Porque a coletiva tá curta, mas nós estávamos lá, né? Mais uma vez, Jornal DKTO. E aí, um detalhe só, tá? Eu até poderia pedir pro Cauã mandar um áudio aqui pra mim, pra eu botar aqui pra vocês. Que estrutura péssima da Vila Belmiro, tá? Eu tava de casa e o que eles me mandaram de reclamação, eles, a equipe que tava lá, né? Falando, destacando, o som parava de funcionar. Assim, é uma estrutura deplorável que tá. A Vila tá pra ser reformada, é um estádio histórico, não pode se tratar desse jeito, gente. É assim, horroroso. Eu tive lá em 2021 já assim, pelo que falaram, tá pior ainda. Pessoal, sempre eu depois sou criticado, né? Fala pra eles que a resenha é lá fora. Isso era o Renato reclamando de coisas de barulho, provavelmente. Ele tem reclamado muito de barulho. Renato, boa noite, Cauã Tinoco do Jornal DKTO 1902. Renato, eu queria que você explicasse as suas opções de mexidas durante o jogo, principalmente ali do Thiago Santos, do Otávio, e a que mais me chamou a atenção foi a do Igor Rabelo, que é um zagueiro, entrou no lugar do Gianmancano, que é centroavante. Pelo menos na minha visão, o time abriu muito mão do jogo cedo. Eu queria que você dissesse um pouco o que você tinha em mente nessas substituições. Obrigado. Interessante que o Cauã, pra mim, faz a pergunta e assim, já falei aqui na análise da coletiva quando os nossos repórteres fizeram uma pergunta que eu não gostei. O Cauã, pra mim, faz uma pergunta que é de uma maneira que eu gostei, que é, olha só, a minha visão é que o time abriu mão do jogo cedo. Qual é a tua visão, né? Porque assim, a gente não tá ali pra poder ensinar treinador a ser treinador. Não tá ali pra falar que o treinador errou, acertou. Tá ali pra poder tirar a resposta do treinador e não só na minha visão, né, na do Cauã, mas na visão da torcida também. O Fluminense recuou demais na reta final do jogo. Gente, o Fluminense terminou o jogo com Igor Rabelo, Thiago Santos, Thiago Silva, Freitas e Otávio, pô. Além dos dois laterais, que isso. Cara, você viu um jogo totalmente diferente do que eu vi. Mas eu vou te explicar. Ele falou que tá ruim o som. Nossa, mas a Vila Belmiro, assim, vai melhorar o som daqui a pouco. Mas ele falou que ele viu o jogo diferente do que o Cauã viu, né? Otávio e Thiago. Tá sem condições o som aí, gente. O Hércules já tinha me pedido pra Tá dando pra ouvir não, hein? Essa é a reclamação da galera do ao vivo. Esse é o problema da Vila. Não tem como botar o microfone em outro lugar, não? também. Na caixa de som, se der pra colocar. E aí o próprio Renato para, e não é porque o Fio e o Lessa estão falando, não. É porque todo mundo lá pediu pra parar que o microfone tava ruim. Eles acertam agora, né? O Renato até parou de falar lá. O Martinelli estava com o cartão amarelo. O Neymar estava numa tarde que estava fazendo boas jogadas. E eu estava com medo de perder um jogador. E o Hércules pediu para sair, ainda segurei ele um pouco mais. Já que tinha uma parada, eu resolvi trocar os dois, justamente por isso. O Igor Rabelo, eu vou te explicar o porquê. Deixa eu só ser justo aqui e ler a resposta que ele falou no início, ok? Pra poder ser justo também, né? A gente poder criticar dentro desse ponto. Ele falou o seguinte: Otávio pelo Thiago e o Martinelli pelo Hércules. Tô olhando aqui a transcrição do pessoal do GE. O Martinelli estava com cartão amarelo. O Neymar estava numa tarde de fazer algumas jogadas e eu estava com medo de perder um jogador. E o Hércules pediu para sair. Então vamos lá, o que ele está dizendo? Que o Martinelli estava com cartão amarelo e aí o Neymar estava bem e podia gerar uma expulsão do Martinelli. E que o Hércules pediu para sair. Eu acho que a reclamação da galera não é tanto de quem saiu. O questionamento maior, eu acho, da galera não é do fato de Martinelli e Hércules terem saído ali necessariamente.
é dele ter finalizado com o Thiago Santos e o Otávio. Aí você pode virar e falar, Gabriel, tá bom, mas as outras opções que ele tinha no banco que ele não colocou eram Júlio Fidelis e Marcelo Pitaluga, né, jogadores que obviamente não fazia sentido colocar, e era de meio de campo, além dos atacantes, Riquelme, Felipe Everaldo, John Kennedy e Keno, que ele também não ia tirar um volante ou botar um atacante naquele momento, não era a ideia dele, era o Lima. E aí eu vou virar e falar, sim, fazia mais sentido. A torcida ia chiar do mesmo jeito, tá? Se entra o Lima, talvez fosse chiar até mais. Mas pra mim, a entrada do Otávio nesse jogo, ou a entrada do Thiago Santos, um ou outro, eu preferia que o Otávio jogasse do que o Thiago Santos, mas acho que ele queria levar um pouco a estatura porque o Santos botou o Tiquinho. Fazia mais sentido você ter o Lima. O Fluminense não teve mais escape, gente. Mas que a fase do Lima não seja boa, o Lima pode ser, ele tem característica de escape de defesa também. E aí a mudança do Igor Rabelo pelo Cano depois é o que ele vai explicar agora, né? O Vojvoda colocou 2 atacantes altos de área, eles tinham mais 2 zagueiros altos de área. Eu não abri mão de jogar cedo, não. Eu botei o Igor faltando acho que 7, 8 minutos. Antes que eu tomasse um gol de bola parada. Que eu acabei tomando. Eu ia parar pra falar isso. Mano, diga-se de passagem, mesmo com ele em campo. Ele botou o zagueiro pra não tomar o gol e tomou o gol. Imagina se eu não ter ele em campo. Não, peraí. Isso aí eu vou ter que repetir aqui, que o Renato invocou. Que eu acabei tomando, acho que 7, 8 minutos. Antes que eu tomasse um gol de bola parada. Que eu acabei tomando, diga-se de passagem, mesmo com ele em campo. Ou seja, mesmo com ele em campo. Imagina se eu não ter ele em campo. Mesmo com o Igor Rabelo em campo, eu tomei o gol. Imagina se eu não tenho. Que é a camisa da sorte, né? O que é a camisa da sorte? Eu sempre uso essa camisa da sorte. Pô, cara, mas teu time teu time fez 20 pontos em 40 jogos. Mas se eu não tivesse com a camisa da sorte, ele tinha feito 5. Eu botei o zagueiro pra evitar gol de bola aérea. Ainda assim eu tomei. Imagina se eu não tivesse botado, hein? E aí eu tô até agora tentando descobrir se é o Igor Rabelo ou o Thiago Silva que era pra estar marcando o Tiquinho Soares naquele gol de bola aérea. Então foi impedido. Então chega um determinado momento que você tem que saber sofrer. O Vojvoda começou a colocar atacantes, o Santos começou a empurrar a gente lá para trás, alçar bolas na área. É óbvio para o treinador colocar mais um zagueiro ou mais um jogador alto para que a gente não tome gol de bola parada. Então, no momento que você falou, eu abri mão de jogar cedo, o que seria cedo para você? Cedo para mim é 5 minutos do segundo tempo, 10 minutos do segundo tempo, 40 minutos do segundo tempo. Aí eu acho que você se equivocou. Então foi por isso que eu fiz a substituição de atacante. Não adiantava tirar o Cano, colocar o Everaldo e o Kennedy, porque eu ia ter o mesmo problema lá atrás da bola aérea. Foi isso que aconteceu. Cara, é complicado, porque se você olhar pela ótica do Mano Menezes, ele tem razão. Era buscar um ponto para escapar. Pontuar hoje na Vila Belmiro era muito importante pra gente escapar do rebaixamento, né? Era um ponto, a gente não pode ficar perdendo o jogo à toa. Uma pena é que esse é o Renato Gaúcho e é o ano de 2025, não é o ano de 2024, onde estava fundado no Z4. O Fluminense está muito mais preocupado com não perder do Santos do que ganhar. Você percebe que o tempo inteiro o Renato se perdeu muito nessa entrevista. Ele foi para justificar o injustificável. O segundo tempo dele é baseado em não perder para o Santos, um time que não estava amassando a gente. Um time que não tá voando no campeonato. Se o Renato faz isso dentro do Allianz Parque contra o Palmeiras, vou falar aqui porque eu defendi também. Se o Renato faz isso dentro do Maracanã contra o Flamengo, é uma coisa, gente. Outra coisa é contra o Santos na Vila. E não é pela história do Santos, é pelo time atual do Santos, a situação atual do Santos. Fluminense, ele diz que não retrancou cedo demais. É porque não era pra retrancar hora nenhuma. Santos botou 2 centroavantes altos na área, vai ter espaço pra gente jogar. E o Fluminense não quis jogar, pô. Aliás, também, não sei se vocês perceberam, que o meu time já estava cansado desde o primeiro tempo. De novo, o time do Renato já estava cansado, ele vai terminar, a primeira resposta, mas o time já estava cansado desde o primeiro tempo. Vamos ver o que ele vai justificar disso aí. Pelo desgaste, que muita gente não entende. Eu troquei praticamente só 3 jogadores do jogo contra o Bahia, que foi um jogo pegado, corrido, sofrido, além do nosso time estar bastante desgastado. O Santos ficou a semana toda esperando a gente. Por isso que o meu volante pediu para sair, porque estava cansado, correu bastante, outro com cartão amarelo, enfim, essas coisas. Vai.
Por que que ele colocou esse time em campo, pô? Ele rodou o time inteiro contra o Bahia e conseguiu um ponto na Fonte Nova. O time inteiro que ele rodou não era capaz de conseguir ponto contra o Santos, que tá lá embaixo na tabela. Por que que ele jogou quinta em Salvador e escalou o mesmo time pra jogar domingo à tarde em Santos? Aí o Renato começa a se perder, porque o argumento que o pau que dá em Chico não dá mais em Francisco. O argumento que cabe pra um não cabe pra outro. Porque ele vive falando que ele joga de 3 em 3 dias e que o time tá cansado. Aí quando ele pode girar um pouco o time, porque de fato, gente, o Serna tava cansado na reta final do primeiro tempo. E o Serna jogou 90 minutos. Por quê? Por que que ele levou o time principal contra o Red Bull e tomou aquela as duas coletivas do Renato, logo depois dos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, são coletivas que basicamente ele chega e diz: eu sabia que tinha problema, eu mantive, deu problema e a gente perdeu. São as duas. Porque na outra era desatenção. O time tava sem foco. E nessa agora, é evidente que o time ia cansar, gente. O jogo não foi corrido, o jogo não foi duro fisicamente. Quinta-noite em Salvador, ele achava que o quê? Ia estar todo mundo 100% recuperado contra o Santos? Não, tanto não achava que falou na coletiva. Então por que não rodou o time? Por que tava o Serna de titular? É óbvio que eu prefiro abrir um jogo e ver o Serna de titular, gente. Isso é evidente. Mas se tem o Keno no banco, o Keno tá fazendo o quê no banco? Ok, não tinha o Canóbio que estava suspenso. Entrou o Santi Moreno. Bota o Keno pra jogar. Gabriel, você tá pedindo o Keno no time? Não. Eu tô falando que com o Serna era evidente que o Serna ia estar cansado. Eu tô usando o Serna aqui de exemplo, mas tem os volantes também. Eu acho que entrar com um jogador que é titular absoluto, que tem mais qualidade do que o outro, com um jogador visivelmente cansado e podendo sofrer uma lesão, é muito pior do que entrar com um mediano que pode acabar rendendo uma boa partida. Próximo. Boa noite, Renato. Rafael Siqueira, Jornada 14-2. Queria que você falasse 2 perguntas nossas? de 2 jogadores que você oportunizou serem titulares hoje, o Santi Moreno e o Lúcio, que tinha sido titular contra o Bragantino também, foi hoje de novo, você tendo a opção de jogadores que você já tinha na linha com um pouco mais tempo, o Soteldo e o Paulo Henrique Ganso. Queria que você falasse da escolha deles, o que você achou da atuação dos dois? Obrigado. Boa pergunta também, né? Basicamente. E aí? Diz aí por que Soteldo e Ganso não são titulares nem quando os 2 titulares das posições estão fora, né? Que era Nonato e Canóbio. Os jogadores foram contratados para se juntar ao nosso elenco para jogarem. Então, dependendo do adversário, dependendo do que a gente precisa, eu coloco os jogadores em campo. O Santos, mais cedo, mais tarde, de começar uma partida. Eu resolvi colocá-lo hoje. Ele já está adaptado ao grupo, já conhece meus companheiros. Conversei bastante com ele ontem para ver se ele se sentia bem para começar a partida. Ele falou que sim, que estava se sentindo bem, mas é normal. Todo estrangeiro precisa de uma adaptação, mas essa adaptação ele vai pegar durante os treinamentos e durante os jogos. Então, por isso que eu optei para que ele passasse a partida. E o Lúcio contra o Bragantino já tinha ido muito bem, feito inclusive o gol. Hoje, vem treinando bem também. Hoje, mais uma vez, ele recebeu uma oportunidade. Eu não gosto de ficar aqui falando individualmente se o jogador foi bem ou se foi mal, entendeu? Acho que o que prevaleceu foi a atitude do meu time durante o tempo todo. Nós brigamos, lutamos contra o adversário perigoso que precisava do resultado e conseguimos um ponto de casa. Essa é a merda, né? Conseguimos um ponto. Boa noite, Renato. Vinícius da Rede Ronaldo, da Rádio Exclusiva. Eu queria saber de você qual a importância agora da data FIFA para treinar o time, para os jogadores que ficam cansados, muitos jogos, calendário do brasileiro, muitos jogos. Qual a sua opinião da data FIFA? A data FIFA, o melhor treinamento para a gente agora vão ser esses 4 dias de folga que os jogadores vão ter, onde todos os clubes vão dar, que já tiveram férias. Meu grupo não teve férias, não teve folga. O maluco simplesmente chegou e falou: Renato Gaúcho, repita. Ele nem tem culpa, né? Obviamente ele não cobra o Fluminense. Repita suas últimas 10 coletivas em 1 minuto. Então, esses 4 dias são os melhores treinamentos. Eles descansarem a cabeça, curtindo a família deles, curtindo o que deve ser feito. Na sexta-feira todo mundo volta, pra gente voltar a treinar e pensar no jogo de quarta-feira diante do Bahia. Detalhe, tá? Bahia joga no dia 3 contra o Confiança, joga no dia 6 contra o Confiança. O Bahia tem 2 jogos até o dia 10 pela final da Copa do Nordeste. O Bahia tá jogando de 3 em 3 dias. Agora o Fluminense não tá mais jogando de 3 em 3 dias. Renato, eu queria te perguntar o que você pensa. Opa!
Opa, só tinha a gente mesmo e o amigo ali da exclusiva ali, né? A respeito da posição de camisa 9 do Fluminense, você vem usando o Everaldo em vários jogos, o Germancano também, que é artilheiro do time na temporada, foi titular hoje. Você tem um titular na sua cabeça para essa posição ou você escolhe baseado no jogo? Obrigado. Detalhe, tá? Pelo que eu tô vendo da coletiva, se não tivesse a nossa cobertura lá, ia ter uma pergunta de um cara de Santos que perguntou sobre a data FIFA. É só pra destacar, tá? Não, meu time não tem titular, eu tenho um grupo. Então, exatamente sobre a cada 3 dias o meu time tem que estar em campo. Vocês viram que hoje o meu time está bastante desgastado. Se eu não mudar as peças, se eu não trocar o jogador, não é só lá na frente, não. Em outras posições também. Podia ter, né? Olha a incoerência aí do Renato, né? Coloquei o Samuel 2 jogos seguidos, ia para o terceiro jogo, se viu no que deu. Então vocês têm que entender uma coisa. O Serna hoje estava no 4º seguido, no 3º seguido, se eu não me engano. Quem tem as informações é o treinador dentro do clube. Quem conhece o jogador no dia a dia é o treinador com os jogadores. Então, quando o treinador tira um jogador, coloca outro, é por uma opção tática ou principalmente numa fase 10, porque o jogador está bastante desgastado. Eu não posso colocar um jogador, seja o Everaldo, seja o Cano, seja mesmo o Kenny, em todos os jogos. Se eu tenho 3 grandes jogadores aí na frente, por que eu vou preservar somente um? Eu faço um rodízio deles, todos eles estão tendo oportunidades e eu estou satisfeito com todos eles. Aí, essa foi a coletiva do Renato Gaúcho. Sobre o Camisa 9, talvez a pergunta pudesse ser um pouquinho melhor no sentido de como ele está fazendo para escolher. Ele tá pensando em alguma adaptação ali de esse ponta joga melhor com esse centroavante funciona melhor fora de casa, como que tá a escolha, né? Porque obviamente não tá randômico ali só de esse jogou 3 dias, agora joga esse, não, tá tendo alguma lógica. E o que dá a entender é que o Everaldo tá na frente do Germancano, né? O Everaldo tem jogado os jogos de prioridade, né, que são as Copas, e o Germancano tem jogado os outros. A gente teve uma fase boa ali de mais ou menos 2 semanas onde fizeram muitos gols e agora vem já numa seca. Enfim, essa foi a coletiva do Renato. Bota suas opiniões aqui embaixo, já fiz meu comentário. Tamo junto, até a próxima. Valeu.